Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui na nossa USE Intermunicipal Bauru para podermos tratar de um assunto tão importante, tão vital para os nossos objetivos como espíritas, que é aquela sociedade justa, amorosa, que é aquele desejo que todos nós temos de que realmente o nosso mundo, a nossa sociedade, possa evoluir. E que nós, embora passando por esse período de turbulência em que estamos vivendo, e que os mentores espirituais nos alertam que presentemente estamos numa fase de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, há que ser dado esse passo adiante para a transformação da nossa sociedade. E nós temos, então, duas grandes forças para a transformação da sociedade. Não é? Nós, espíritas, temos certeza na contribuição que a doutrina espírita oferece como uma das forças do bem para essa transformação. E na qual, de uma maneira ou outra, todos nós estamos empenhados. Principalmente esse grupo que aqui está reunido. Não é? Somos representantes de casas espíritas, de entidades espíritas, temos consciência da nossa oportunidade de participação para esta melhoria, para esta transformação. Do outro lado, nós temos a política, que acabamos de ouvir pelos representantes da OAB. O assunto é tão sério, tão importante, que ao longo do tempo, dos anos, o direito vem aprimorando as normas que devem reger o exercício da política, sobretudo da política partidária. Então nós vamos conversar alguma coisa com vocês. Naturalmente, alguns aqui já conhecem, outros sabem, e outros sabem muito mais do que eu, até eu reconheço, né? Mas vamos dar aqui também a nossa contribuição. O Espiritismo e a política para a nova sociedade. Nesse título, que é o título de um livro que nós lançamos em 1982, e tem base no estudo e reflexão que nós fizemos sobre as leis morais do Livro dos Espíritos. E nós colocamos, então, reflexão e ação para espiritualizar o social. Quer dizer, então, pensar, refletir, mas agir com as contribuições que os conceitos espíritas oferecem para também colaborar nessa transformação social. Mas vem uma pergunta: o que é política? Muitas vezes a gente acha que sabe, né? E quando a gente acha que sabe, às vezes já responde assim, ó: eu sei o que é, detesto política, detesto os políticos e não quero nem saber disso. E às vezes ainda um capricho complementa: e detesto aqueles que também acham que sabem, né? Mas será que esse é o caminho? Vamos ver. A política é a ciência dos fenômenos referentes ao Estado. A ciência política é um conceito, né? Mas vamos encontrar esse aqui também. Como é muito comprida a frase, eu pediria que vocês lessem para mim, quem está conseguindo, porque me delimitaram aqui um espaço, sabe? Eu não posso sair muito dele. Então, vocês conseguem ler aí um outro conceito sobre a política? O que é? A arte. Então nós temos que é uma ciência e é uma arte. Então, também um outro conceito, agora o lado de cá. Vocês têm o direito de ler a arte do quê?
Ah, já está, essa aí já foi. É este outro aqui. A política. Isso, juntamos então os dois conceitos, né? Está lá no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque Ferreira, e entendemos que a política, com P maiúsculo, né, é a ciência e a arte da administração justa para o bem comum. Não é isso que o Espiritismo quer? Não está de acordo, né, com os nossos princípios? É exatamente isto. O Espiritismo, que se relaciona com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência e uma filosofia. Então, como ciência e filosofia, nós vemos que o Espiritismo se relaciona, não é, com as questões morais, com a ordem social, portanto, com a própria organização da sociedade. E para nós, esta nova sociedade, né, é uma sociedade justa, amorosa, e encontramos no Evangelho a planificação desta sociedade como o reino de Jesus sobre a face da terra. Porque os exemplos que Jesus nos trouxe, na essência, são justamente a respeito do exercício da justiça e o exercício do amor. O Espiritismo, que se relaciona com as mais graves questões da filosofia, isso nós já vimos, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, lei da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Questões 614 a 1018. Então aí é que nós vamos encontrar esta correlação, não é, entre a política como sendo, não é, a ciência e a arte da administração justa para o bem comum, com a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, onde são tratados esses assuntos, né, como a lei da adoração, que traz conceitos revolucionários, né, porque mesmo em termos de adoração, adorar a Deus, dizem-nos os Espíritos, que é fazer o bem e evitar o mal. Né? Não é ter uma imagem, não é ter reverência a um determinado ser, é fazer o bem e evitar o mal. Ali também é abordado a lei do trabalho, a reprodução, conservação, destruição, que envolve hoje questões como a ecologia, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentado. Tudo isso nós já temos desde 1857, com o Livro dos Espíritos. Não é? E a organização da sociedade, o que é realmente o verdadeiro progresso, são conceitos atualíssimos dentro da visão da política, da filosofia, da sociologia, e ainda as questões a respeito do progresso, da igualdade, a liberdade e a justiça, exercidos com o amor e a caridade. Portanto, ligando esses dois itens, nós temos a seguinte consequência, que é a última. O Espiritismo relaciona-se com o quê? Podem ler aí, eu deixo colar. Com a filosofia
Então vejam que nós estamos, não é, com a visão e o comprometimento e a amplitude, né, de vistas, como diz Kardec, que a doutrina espírita tem. Porque a doutrina espírita se relaciona com todas essas leis, essas ciências sociais, com a economia. E não vamos tratar aqui, mas também com a física, com a química, com a astronomia, né, a biologia. Então, a doutrina espírita se relaciona com todas as áreas do conhecimento humano. Bem, então nós temos agora um item muito importante, que não é política. O que não é política? Outras conotações do termo política. E é esse que eu vou me referir no início aqui das nossas palavras, né? Ah, detesto política, não gosto de político. Então gera muitas vezes, quando a gente fala em política, uma indignação. Né? Muitas pessoas sentem isso. No nosso curso de básico de doutrina espírita, lá em nossa casa, o terceiro módulo trata especificamente das leis morais. Muitas vezes já é até normal nós sentirmos esta reação. Quando tratamos disso, falamos, né, da política, há algum companheiro que diz assim, eu detesto política, hein? Detesto, não quero saber. Né? Mas o que será que acontece isso? Por que acontece? Há várias conotações para o termo política. Porque o nosso vocabulário nem sempre ele tem uma palavra exata para definir ou conceituar alguma coisa. Então uma palavra passa a ser usada em vários sentidos. E aí traz uma certa confusão. Vamos ver alguns sentidos da palavra política. Política partidária. Nós já vimos pela palavra, pelo que falou aqui o Dr. Fábio, não é? Que há uma organização de um grupo de pessoas com um ideário e um programa para aplicação da política nas realizações legislativas e administrativas do Estado. O que será que quer dizer isto? Então, a política é, vamos dizer, um círculo maior. Dentro deste círculo vão cabendo outros círculos que limitam um pouco mais. No caso, para a aplicação da política, que é esta ciência e a arte da administração justa para o bem comum, há pessoas que se reúnem e estabelecem um ideário, um conjunto de ideias para a aplicação desta política. Pelo menos em tese, deve ser assim. Tem gente pensando, mas não é assim. Todos nós sabemos que não é assim, ou não, vocês duvidam. Que ainda não é assim. Mas deveria ser. E os partidos políticos existem por isso. Então, uma organização de um grupo de pessoas com um ideário e um programa para a aplicação da política nas realizações legislativas e administrativas do Estado. O poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário tem uma outra característica, um outro mecanismo, uma outra dinâmica, que não é bem o caso aqui que nós estamos enfocando, né, desta política partidária. Bom, agora vem aquilo que todos nós nos indignamos, e vamos nos indignar como espíritas, como cristãos, como seres que pretendem ser honestos, que devemos trabalhar pela transformação desta sociedade. Então eu gostaria que vocês lessem. Vamos lá. Politicagem, politicalha, politiquice. É o quê? A ação. Está fraquinho, vocês não estão com veemência. Força, gente, vamos nos indignar aí. Hein? Força, vamos lá. Ação de pessoas
Isso, agora tá. Olha aí que coisa, né? Não é isso que nós temos indignação? Políticos eu não gosto. Vocês também não gostam, né? Amorosamente, porque nós espíritas temos que ser amorosos, né? Então, amorosamente, né? Mas é verdade, nós não aceitamos. Que é a ação de pessoas inescrupulosas, desonestas e falsas, com interesses pessoais, e às vezes de grupo também, que se infiltram na política partidária para atingirem os seus objetivos pessoais de forma não ética. Aí é que vem a legislação, né, que vai se aprimorando. É por isso que tem uma OAB com uma comissão, né, para tratar desse assunto. É por isso que existe, né, a legislação eleitoral, existe a justiça eleitoral, existem promotores, juízes, que devem cuidar e zelar para que isso não aconteça. Então, nós estamos numa sociedade que está gradativamente, né, talvez não tão rápido como todos nós desejamos, mas que está caminhando para este aperfeiçoamento. Bom, agora vamos mexer com a gente, né? A ação social dos espíritas. Então, nós temos uma ação social reconhecida hoje pela sociedade, né? Até como vimos aqui pelos representantes da OAB. Os espíritas têm uma ação, né, associada a uma prática de amor ao próximo que data de longos anos. E, de certa forma, isso é que deu, né, um respaldo, deu uma força para que a própria doutrina espírita fosse se implantando na sociedade. Com trabalhos de voluntários, desde o atendimento a pessoas carentes, distribuindo pão, distribuindo a sopa, criando, né, quando o Estado não provia, como hoje está provendo melhor, o atendimento ao idoso, o idoso carente, marginalizado, com os asilos, né, as casas de crianças, os lares de crianças, em que os espíritas deram e ainda dão uma grande contribuição. O atendimento aos doentes, sobretudo os doentes com psicopatias, nos hospitais. E os hospitais espíritas se tornaram uma grande rede no estado de São Paulo e no Brasil. Mas tudo vai se transformando, né? A forma de atendimento ao idoso, a forma de atendimento à criança carente, a forma de atendimento ao doente mental, também foi sofrendo um processo de transformação. Mas nós espíritas estivemos e estamos ainda presentes nesta forma de ação social. Mas é preciso que, se ainda hoje, em nossas instituições, nós temos, e na nossa casa dos espíritas, em Lins nós temos, desde a distribuição na sopa na periferia, porque ainda precisa, né? E eu já vi pessoas dizendo, o espírita fazendo palestra como espírita. O espírito da sopa na periferia, achando que vai ganhar o nosso lar. Né? Mas não é isso que interessa. O interessa porque ele não está com fome. Se ele estivesse com fome, ele ia ver quanto que vale um prato de sopa. Distribuindo recursos a famílias carentes através da sopa básica, a cesta básica, são coisas que ainda há que se fazer. Numa praia, se não tiver o salva-vidas, né, através do governo estadual, do governo municipal, em que existe aquele salva-vida preparado, pago, profissional para salvar vidas, se alguém estiver morrendo afogado e outra alguém na praia sabe nadar e tem condições técnicas de salvar aquele quase náufrago, vai cruzar o braço e falar, não é problema meu. É problema do salva-vidas. É problema do município, do estado ou da federação. Cruza o braço e deixa o cara morrer. Tá certo? Não.
se não há a presença ainda destes órgãos, se não tem o salva-vida na praia, aquele que sabe nadar, tire-se na água, né, e vá salvar quem ele pode e tem condições de salvar. Então, assim ainda é, muitas vezes, essa situação de uma ação social que inicia de uma forma paternalista ou maternalista, né, apenas com a doação de gêneros, a assistência pura e simples, ou uma assistência e já com uma preocupação de promoção social. Mas devemos, nós espíritas, também nos conscientizarmos que nós precisamos ter uma ação social, e aí mais ampla, não é, como nós iremos ver em seguida. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Eu pergunto, e foi Kardec que perguntou, né? E agora, como espíritos superiores, vocês vão responder. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Dá para ler aí? Em instruir. Está vendo o convite que os enviados de Jesus, através, né, da doutrina espírita, nos formularam? Eles disseram, por acaso, não, você encarnou aí, você não se preocupe, não, essa parte da melhoria do mundo nós vamos resolver. Jesus voltará. Né? Jesus voltará e, através da sua ação milagrosa, ele transformará a sociedade. É assim? Para algumas religiões ainda é. Para nós, não. Nós estamos convocados, né, como espíritos encarnados, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso e em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, a ação social é uma necessidade que nós, como espíritas, tenhamos consciência que precisamos praticar. E como é que o Espiritismo, então, se envolve nisso? O Espiritismo é que vai fazer a mudança do mundo, a transformação? Está tudo só nas nossas costas de espíritas? Ou não? Vamos ler lá? O Espiritismo não cria. Eu mando vocês ver que daqui a pouco vocês estão dormindo. Mas falar aqui fica chato, mas esse Ailton não para de falar. Então vocês me ajudando, né, nós conseguimos não dormir durante a apresentação aqui, esse comentário que o Ailton está fazendo. Então o Espiritismo não cria a renovação social. O que mais? Quem discorda fica de pé. É difícil, né, já ficar em pé, agora discordar mais ainda, né? Então, olha que alerta para nós, não é? Muito interessante. O Espiritismo não cria a renovação social. Ele não cria. O amadurecimento da sociedade é que fará dessa renovação uma necessidade. Olha, gente, isso aqui foi dito pelos Espíritos e dado a lume, né, a conhecimento, a 18 de abril de 1857. Pensem naquela sociedade de Kardec. As mulheres, pensem em vocês, mulheres. Vocês não tinham direito político nenhum. Não é? Vocês não tinham direito político nenhum. Não votavam, não podiam opinar. E naqueles bons tempos, né, Edgar? Tinham que respeitar os maridos. O que você acha? Bons tempos aqui. Essa renovação aqui, nenhum dos homens aqui, vocês gostaram dessa renovação? Os casados. Os solteiros a gente deixa para depois. Brincadeira, né, gente? Mas quanta coisa mudou, né? Quanta transformação em todas as áreas, né? Olha, eu lembro do tempo da câmara de filmar, né? Aqui, quando eu fazia programa lá na antiga televisão, aqui de Bauru, né? Quando Simonetti começou lá com a televisão, e ela fazia o programa Espírito Consolador, chamava O Consolador.
A câmara era desse tamanho assim, ó. Dessa altura, precisava quase 2 para empurrar aquele... Olha o tamanho que está essa câmara. Olha só. Isso é um símbolo, né, da transformação da sociedade. Pelo seu poder moralizador, agora entra aí o que os espíritos dizem, como é que o espiritismo pode contribuir? Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas. Até hoje nós estamos na frente ainda, há conceitos de direitos humanos que nós temos no contexto da doutrina que não está ainda albergada na legislação que cuida disso, né? Tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pelas generalidades das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, que inclusive Kardec coloca na Revista Espírita, né, quando ele trata dos períodos do Espiritismo, do movimento espírita, como o último período, aquele que seria da regeneração social. Né? Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Né? Por que os maus, né, se destacam ainda hoje, né, na sociedade? Aí será que os espíritos falam, coitadinhos, eles não sabem o que fazem, vamos orar por eles. É isso que eles responderam? Os mentores espirituais da codificação. Agora eu preciso novamente da ajuda de vocês, embora tenha cortado ali o comecinho, porque... Não, ali já está, né? Então vamos ler a resposta. Por quê? Vocês se julgam tímidos? Não? Ou sim? Como diz lá, ó, sim ou não, irmãos? De vez em quando diz a Marini que eu tenho regressão, né? Nós ainda podemos considerar que somos tímidos, né? Ainda somos tímidos. A gente quer fazer aquele bem disfarçado, tão humilde, tanto quanto o nosso orgulho permite, né? Temos orgulho de sermos humildes. Então, às vezes, tem até aquela frase, né? O mal não merece comentário em tempo algum. Não critique, compreenda sempre. Não fale, ajude. Mas não é bem assim, né? É preciso, sim, comentar o mal, ver o mal, enxergar o mal, tentar isolá-lo, pelo menos, onde a gente não possa acabar com ele, né? É preciso ter uma visão crítica, justa, embora amorosa, porque o amor contém a justiça, né? Sem justiça não há amor, sob todas as formas. Então, gente, é um alerta que os espíritos, né, da codificação nos fazem na questão 932. Os maus continuarão preponderando se nós ficarmos quietos. Por isso é que vem o doutor Fábio aqui nos falar a respeito desta legislação, que hoje está cercando o mal. É difícil, porque eles são audaciosos, eles são sutis, né? Eles vão envolvendo e até mesmo eles se infiltram nas forças do bem, solapando, tentando solapar essas forças. Então, não é necessário que exista uma legislação como está tendo hoje, que consolide o conjunto de forças da sociedade para se opor a esse mal. Bom, agora nós vamos ter aí alguns elementos para nós pensarmos o seguinte: como o espírita não deve atuar na política. Política nós vimos que é aquele sentido amplo, né? Mas também na política partidária, também na politicália, né? E agora, então, eu vou pedir que me ajudem aqui. Eu trouxe o livro que eu fiz esse estudo e nós vamos distribuir
talvez não dê para todos, eu trouxe 30 exemplares, né? Mas, se não der, leiam em 2, porque nós vamos ler este capítulo aqui, que é o último, como o espírita não deve atuar na política. Com relação, né, aos livros, quem desejar ficar, levar lá para o seu centro, a sua entidade, é R$10, né? Se no momento não trouxe o dinheiro, a gente pode anotar e depois nos mandarão esse dinheiro através da própria USE aqui, Intermunicipal de Bauru, ou diretamente para nós lá, porque essa é uma venda feita pela livraria da Casa dos Espíritas. Então nós vamos abrir aí na página 111. Página 111. É quase no fim. Todo mundo com o livro. Página 111. Certinho? Bem, então agora nós vamos fazer aqui uma divisão. Como espírita não deve atuar na política. Começando com o subitem 1.1, que eu vou pedir para as mulheres, só as mulheres lerem. Então, como o espírita não deve atuar na política? Como? Levar. Eu acho que isso aqui está bem claro, né? Está bem claro. Jamais nós poderemos trazer a política partidária para dentro do centro espírita. Pois não? Ah, tá bom. Tá certo. Então a gente... O que é, Marini? Ah, não vai aparecer aqui. Não, esse aqui é para o pessoal esforçar. Não permitir que eles durmam. Então o item, né, 1.1, levar a política partidária para dentro do centro das entidades ou do movimento espírita. É óbvio que nós não podemos fazer isso, não é o local, né? E, inclusive, muito menos de candidato, como nós vimos aqui, que a própria legislação traz certas restrições. Evidentemente, para, dentro do princípio da justiça, não haja aquelas religiões que são maioria, e através desse expediente elas conseguiriam eleger, então, para o poder legislativo e executivo, elementos, né, do seu grade, do seu grupo, e que iriam influenciar de uma forma imparcial sobre os interesses da sociedade e, naturalmente, privilegiando aquele segmento religioso. Agora, os homens. 2. Utilizar-se de médiuns e dirigentes espíritas para apoiar políticos partidários candidatos a cargos eletivos aos poderes executivo e legislativo. 3. Agora, os homens e as mulheres. Catar. Então, catar, né, o termo aqui é esse mesmo, catar votos para políticos que às vezes dão alguma verbinha para asilos, creches e hospitais, mas cuja conduta política não se afina com os princípios éticos ou morais do Espiritismo. Também está bem claro aqui, não é, que não deve ser essa a nossa conduta como espíritas e também como dirigentes de centros e entidades espíritas. 4. Todos apoiar isto. Apoiar, então não deve ser, né? Como espírita não deve atuar na política. Apoiar políticos que se dizem espíritas ou cristãos, mas aprovam as injustiças, as barganhas e a politicagem, né? Então, é questão de consciência, porque se nós não podemos, dentro das nossas casas, falar, né, sobre candidatos, mas como cidadãos, nós temos responsabilidade. Primeiro com a gente mesmo, porque
Eu me lembro uma vez numa reunião que nós estávamos e saímos da casa espírita, e lá fora começou um comentário, né, sobre o momento que estava vivendo de votação. E aí uma pessoa do centro, do grupo, no comentário que ela fez, ela mostrou assim uma irresponsabilidade total. Quando falou, quem que você vai votar? Eu falei, nem sei. Meu marido sempre traz o nome de um candidato lá, eu voto nele. Aí outra pessoa falou assim, mas você vota porque o seu marido dá o nome? Nem tenho tempo para cuidar dessas coisas, não me interessa, ele dá um nome lá e eu voto. Então essa pessoa não está sabendo qual, né, o nível moral, ético daquela pessoa, daquele candidato a quem ela estava entregando uma procuração. Que isso é o voto? Uma procuração para agir no seu nome. 5. Participar da política partidária apenas por interesse pessoal para melhorar a sua vida e de sua família, divorciado em sua militância político-partidária dos princípios e normas da filosofia espírita. Então é aquele espírita que participa de um partido, está ligado, né, mas ele não está ligado no interesse do bem comum, que nós vimos aqui, que deve ser o objetivo da política. Mas porque ele vai arrumar um cargo? Hoje está mais difícil, né? Hoje, geralmente, esses cargos são por concursos, né? Mas ainda nos partidos, aqueles cargos de confiança, né? As chefias ainda são ligados ao partido político. E aí a pessoa diz, eu vou entrar lá porque aí eu acerto a minha vida, eu ajudo o meu filho que não consegue arrumar emprego, eu vou arrumar um emprego para o meu futuro genro, que minha filha precisa casar, e aquele rapaz não consegue se acertar no emprego, então eu vou arrumar um emprego para ele também. Quer dizer, é uma pessoa que ela pode se dizer espírita, mas ela está desvinculada da sua prática, da ética e da moral espírita, não é? Sim. Aí nós iríamos para o outro item, né, que será como o espírita deve atuar na política, mas já que a Marine lembrou, eu vou contar um exemplo positivo, né? Nós tivemos como companheiro nosso da nossa casa espírita um rapaz muito simples, né, sem muita cultura, mas de uma dignidade, de uma liderança, embora muito assim simples na sua forma de ser, apresentando-se e sendo humilde. E ele foi morar daqueles bairros de Coab, né? Lá ele se denomina Pazeto, o grupo habitacional Pazeto. E lá então o José, vamos dizer só o primeiro nome dele, né? O José, tornou-se um líder comunitário na reivindicação, porque, sabe, às vezes esses conjuntos eles são feitos, depois não tem calçamento, a questão de água e esgoto não está resolvida, e ele começou a intermediar com a sua capacidade de liderança, de uma forma muito simpática, junto aos órgãos constituídos, né? A prefeitura, a Câmara. Então, o grupo desse conjunto habitacional, a associação de bairro, se reuniu e o escolheu para ser candidato a vereador representando aquela comunidade. Eu disse, gente, mas eu sou quase analfabeto. Eu fiz o curso primário, aqui nós temos bancários, temos pessoas do comércio, né? Temos pessoas mais cultas. Então disseram, não queremos pessoas preparadas e cultas, queremos pessoa honesta. E nós sabemos que você é honesto. Você é o nosso candidato. E ele já vai para seu terceiro mandato. E correspondendo sempre às expectativas do grupo. Não pediu voto no centro espírita, porque não é permitido, mas nem para nós espíritas se apresentar, olha, você sabe, eu sou espírita, né? Não, ele simplesmente deixou que lançasse seu nome,
E, evidentemente, que espíritas, né, da nossa comunidade votaram, outros não votaram nele, mas ele já está no seu 3º mandato. Bem, agora nós vamos para este item aqui. Caindo do céu, viu? Ou dos planos espirituais superiores, né? Como o espírita deve atuar na política. Como? Vamos ver aí. Primeiro, o espírita pode e... Está todo mundo rezando o terço aqui. Mas eu acho que é ladainha espírita. O espírita pode e deve estudar e reflexionar sobre os princípios político-filosóficos espíritas no centro espírita, pois eles estão contidos em O Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais. Então, como é que nós estaremos nos conscientizando politicamente? Estudando as leis morais do Livro dos Espíritos. Quando fazemos esse estudo, nós estamos nos conscientizando, né? E é evidente que todo espírita deve ter essa conscientização. Então precisamos, gente, chegar até a 3ª parte do Livro dos Espíritos. Porque há espíritas muito empolgados que começam a ler o Livro dos Espíritos, nem todos, porque muitos estão na fase do romance. São espíritas de romance, né? São os românticos, né? As mulheres são românticas, hein? Gostam de romance. Bem, nada contra, é muito importante, há muitos romances muito bons, mas o Livro dos Espíritos é o livro básico. Quem não conhecer o Livro dos Espíritos não tem uma visão do que é o Espiritismo. Então, precisamos ter fôlego, não para chegar até a 100ª questão, né, a de número 500, mas vamos ter fôlego para conseguir chegar até a 3ª parte do Livro dos Espíritos. 2. Através da análise, o que mais? Então, através da análise, do estudo e da reflexão das normas e princípios acima referidos, o espírita deve identificar o egoísmo, o orgulho e a injustiça nas instituições humanas, denunciando-as e agindo para que elas desapareçam da sociedade humana. Evidentemente, cada um dentro da sua possibilidade, dos seus recursos, não é? Seja fazendo esta participação através da militância política partidária, seja através dos conselhos municipais, sejam aqueles nossos companheiros que já estão ligados, não é, na aplicação das ciências sociais na sociedade, através dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Enfim, cada um de nós sempre tem alguma contribuição a dar. 3. Confrontar os fundamentos. Confrontar os fundamentos morais e objetivos do Espiritismo com os fundamentos morais e objetivos dos partidos políticos, verificando de forma coerente qual ou quais deve apoiar e até mesmo participar como membro atuante, se tiver vocação para tal. Não é fácil, né? Costumo dizer o seguinte: militar na política partidária é mais ou menos dentro da visão, né, ética, moral, para dar uma contribuição, como aqueles mensageiros da espiritualidade que André Luiz se refere, que descem num umbral para ajudar aqueles que lá estão, né? Então, ainda é um campo muito difícil, é preciso que a pessoa tenha realmente uma formação moral e ética grande e, sobretudo, que ela tenha, né, a determinação de, naquele ambiente, naquele meio, agir sempre para o bem. 4. Participar. Então há outras formas também que o espírita
deve atuar, né, na política, no seu sentido amplo, participar de organizações e movimentos que propugnem pela justiça, pelo amor, pelo progresso intelectual, moral e físico das pessoas. Exemplo, clubes de serviços, sindicatos, associações de classe, diretórios acadêmicos, movimentos de respeito e defesa dos direitos humanos. Hoje temos aí aquela sigla muito conhecida, né? As ONGs, organizações não governamentais. A própria atuação, né? Atuação de ação social espírita, que as casas espíritas, os centros espíritas, as entidades espíritas realizam. São formas de atuação na política, embora estejamos também vivenciando princípios espíritas. Eu vou agora só eu ler, porque eu estou aqui com alguns minutos, praticamente 5 minutos para poder encerrar. Então, para agilizar um pouco mais, eu vou ler e vocês vão acompanhando aí. Fazer do voto um elevado testemunho de amor ao próximo. A maior forma de manifestação de amor ao próximo que nós temos é o voto. Né? Porque pelo voto nós podemos atingir toda a comunidade, seja municipal, estadual e até mesmo do nosso país. Considerando que a sociedade humana é dirigida por políticos que saem das agremiações partidárias e suas influências podem ajudar ou atrasar a evolução intelecto-moral da humanidade, o voto realmente é uma forma de exprimir o amor ao próximo e à coletividade. Deve, pois, analisar se a conduta do candidato político partidário tem maior ou menor relação com os princípios morais e políticos, aspecto filosófico do Espiritismo. 6. Participar de agremiação partidária se tiver vocação para tal, sabendo, no entanto, da responsabilidade que assume nesse campo, já que a sua militância deve sempre estar voltada para o interesse do ser humano em seus aspectos social e espiritual. Para isso, sua ação política deverá estar em harmonia com os valores éticos, morais do Espiritismo, que, em última análise, são fundamentalmente os mesmos do cristianismo. E 7. Participar conscientemente da ação política na sociedade, sem relegar o estudo e a reflexão do Espiritismo a plano secundário. Pelo contrário, o estudo e a reflexão dos temas espíritas deverão levá-lo à permanente participação, objetivando a aplicação concreta do amor e da justiça ao ser humano, seja individual ou coletivamente. Então, nós temos assim a forma pela qual nós espíritas devemos ter aquele comprometimento na missão de espíritos encarnados, né? Em ajudar o progresso, em instruir os homens, ajudar o progresso por meios diretos e materiais. Eu chego então assim ao final, né, desta reflexão com vocês sobre este momento tão importante que a sociedade brasileira está vivendo, nós espíritos estamos vivendo. Agradeço a atenção. Não sei se haverá tempo ainda para perguntas ou não, Edgar. Nós não recebemos nenhuma pergunta a ser feita para o seu Ayrton. Alguém gostaria de escrever alguma coisa a ele? É a chance. Bom, está tão claro como noite sem luz, sem estrela, né? Ou entenderam tudo, não entenderam nada. Tá bom, mas vamos aí. Muito obrigado, seu Ayrton. Eu agradeço a atenção de todos e que estejamos conscientes ao manifestarmos o nosso imenso amor à coletividade através do nosso voto, né? E sendo conscientes na análise daqueles em quem nós votaremos.